o Flamengo decidiu praticamente me mandar embora em função da briga com o Renato, né? Do riscado. Então, procuro sempre falar dela, dentro das quatro linhas. De fora, não me interessa nada. É assim, sendo bem sincero, eu acho que eu caberia nessas três, né? 94, eu ainda estava um pouco verde, então não, nem fiquei chateado, nem cobrei, assim, nem achei que assim, poderia ir, mas tinha condições de estar. 98, sem dúvida alguma, era o meu melhor momento, não fui. E 2002, que era que eu estava mais próximo de ir, comparando os três momentos, eu me considerava menos no auge do que nas outras duas, e foi a que eu mais cheguei perto ali de estar na Copa, mas já, no final não aconteceu, não tive a oportunidade de disputar nenhuma Copa do Mundo. Salve, salve, galera do All Sport! Eu sou o Vanderlei Lima e aqui é mais uma entrevista para o portal e demais plataformas. Quem não aprecia, já apreciou um bom futebol. Existem craques brasileiros ainda? Não sei, hein? Não sei, escassez de craque. Só que esse entrevistado, eu que vi jogar, entrevistei na época de rádio muitas vezes, especialmente quando ele estava e passou pelo Palmeiras, marcou demais naquela equipe de 96, com mais ou 102 gols, né, no total. Ele fez 15, foi campeão paulista, revelado pelo Flamengo, então passou pelo Guarani, outro verde e branco, Palmeiras, futebol japonês, curta passagem, né? La Corunha, tem cada jogada dele que é sensacional. E ele é filho do ex-zagueiro da seleção brasileira, que passou pelo América, Palmeiras também, Atlético Mineiro, Santos, Botafogo, o Djalma Dias, que infelizmente faleceu com 50 anos. Estou falando hoje do comentarista da ESPN Brasil, ele, Djalminha, gênio, craque do nosso futebol brasileiro. Tudo bem, Djalminha? Tudo bom, Vanderlei? Prazer em estar participando. Estamos aí para a gente falar muito sobre futebol e coisas que vocês quiserem saber, obviamente. Tá certo. Djalminha, ó, eu vou ser bem franco, né? Na minha análise, na minha opinião, não entendo que o Neymar seja craque, não entendo. Craque foi você, Zico, Miller, Rivaldo, e assim vai. Um bom jogador, não sou louco, né? Lógico, o Neymar estaria na minha seleção hoje, porque realmente não tem craques, né, no futebol brasileiro. Você entende o que eu estou dizendo? Pode ter títulos, conquistou títulos, mas craque, aquele que, como um Djalminha, né? Bola refinada, futebol refinado, tudo tranquilo. Você concorda? Você vai um pouco nessa minha linha ou eu estou totalmente errado? Não, Vanderlei, assim, eu nunca gosto de fazer comparações com os atletas do passado, com os do presente. Mas, assim, eu acho que o Neymar, assim, eu concordo até que hoje em dia é difícil ter craque, é difícil você ver jogadores diferenciados, mas eu acho que o Neymar, eu acho que é um dos poucos ainda que nos resta, né? Um jogador diferenciado, que pode realmente desequilibrar uma partida. Então, eu acho que ele está, assim, nesse nível, né? De desequilibrar um jogo. Eu acho que, assim, a seleção brasileira, eu vejo ela até muito dependente dele. Então, eu acho que esse cara, ele hoje, no nosso futebol brasileiro, principalmente na nossa seleção, é imprescindível. Ah, não, isso aí não tenha dúvida. Mas você entendeu a minha colocação, né? O Neymar estaria na minha seleção, é um bom jogador para mim. Agora, craque, para quem viu Zico, Sócrates como garoto, e depois trabalhando, Djalminha, Miller, Rivaldo, entre outros, né? Eu acho que o Neymar, não sei, não chega, não dá nem para engraxar as suas chuteiras, né? Desses craques que eu falei, mas com todo respeito ao Neymar. Agora, durante a sua carreira toda, o Djalminha, o que mais você se arrepende e o que mais você tem de orgulho? Ou se orgulha? Não, assim, eu acho que arrependimento, cara, assim, eu não tenho, porque eu sempre pego a carreira toda, né? Então, você conseguir, assim, jogar um futebol de alto nível por tantos anos,
Acho que você, assim, eu penso assim, né? Não tem que ter um arrependimento, porque aí às vezes você também é querer tudo, né? Assim, lógico que teve coisas na minha carreira que eu gostaria que não acontecesse, e teve coisas que aconteceram que eu jamais imaginaria acontecer. Então, assim, no geral, eu fico sem arrependimento, porque foi uma carreira muito legal, onde eu pude, mais do que tudo, desfrutar da minha profissão, desfrutar do que eu fazia, e acho assim que eu fiz bem feito, né? O meu trabalho, assim, hoje que eu vejo o reconhecimento nas ruas, principalmente dos outros torcedores, né? Que não foram clubes que eu joguei, e os caras sempre falam: que pena que você não jogou no meu time. Isso assim é um reconhecimento mesmo do trabalho, né? Porque o torcedor que é de outro time reconhecer você. Então, assim, eu acho que não tem arrependimento assim de nada. Tem coisas que, de repente, se pudesse não acontecer, seria melhor, mas aconteceram, tudo bem. Olha, Djalminha, como foi assim perder o pai, ídolo do futebol brasileiro, seu ídolo também, justamente quando você estava iniciando a carreira de jogador de futebol na base do Flamengo? Como que foi isso na sua vida? Foi bastante difícil, né? Bastante mesmo, assim, porque foi uma coisa inesperada, né? Meu pai, com a idade que eu tenho hoje, por coincidência, com a idade que eu tenho hoje, 50 anos, jovem, né? Meu pai faleceu assim de uma maneira inesperada, né? Não estava com alguma doença e tal. Então foi muito complicado para a nossa família, tanto para minha irmã, para minha mãe, eu começando a carreira, e a gente, assim, nesse momento tem que ter força, né? E assim, por outro lado, me passou também uma responsabilidade maior na minha carreira, sabe? Eu sempre vejo por esse lado. Eu gosto muito de ver as coisas pelo lado positivo. É lógico que ninguém gostaria que isso acontecesse, mas depois de um tempo eu fui ver que aquilo me amadureceu bastante, porque passei assim levar mesmo até o futebol mais a sério, como uma profissão, ter mais responsabilidade, mas naquele momento, sem dúvida alguma, foi muito difícil, porque assim, meu pai não era meu pai só, ele era o meu amigo, a gente trocava ideia, estava sempre junto, e isso foi bastante difícil naquele momento. E você tinha, né, Djalma, 19 anos quando seu pai faleceu, você ia fazer 20 anos, não é isso? Isso, exatamente, foi mais ou menos no meio do ano, um pouquinho antes, eu faria os 20 de dezembro, eu tinha 19 anos. Caramba. E influenciou um pouco nesse 19 para 20 anos, eu digo psicológico, né? Do garoto, do jovem, de Djalma, lógico, você vê pelo lado positivo, como você disse, né? E trouxe essa responsabilidade, mas tem que ter um psicológico bem firme, né? Não, acho que foi justamente isso, né? No primeiro momento você toma aquela pancada, mas eu, como levava assim, vivia com meus pais, sempre junto com eles, assim, então isso foi um divisor de águas que eu, assim, agora eu falei, agora eu tenho que ser mais responsável, pensar na minha mãe, na minha família, porque assim, na verdade, naquele momento eu só pensava na minha vida, em mim, então aí criei outras responsabilidades, e eu acho que isso foi o lado bom, né, que me amadureceu um pouco mais rápido não, né? Eu deveria, de repente, já ter amadurecido antes, mas isso aí me fez tornar-me mais forte também. Ele influenciou na sua posição, porque ele era zagueiro, né? Ídolo do futebol brasileiro, seleção brasileira, Palmeiras, Botafogo, Santos, América, enfim. Ele influenciou, filho, ó, zagueiro não, vai lá, vai fazer gol, vai mais para frente. Ele influenciou? Não, ele influenciou, primeira coisa, a eu não ser goleiro, porque eu gostava de brincar no gol, e aí ele falou: você quer ser goleiro? Tá bom. Aí começava a dar cada chute forte, aí eu desisti rápido do gol. Aí depois, quando eu comecei a jogar, eu já tinha minhas características mais ofensivas, mas assim, não foi ele que me influenciou, mas ele sempre falou: vai para frente, que é melhor do que jogar atrás, é mais valorizado. Hoje em dia até é diferente, mas ele falou: vai jogar mais para frente, que é melhor. Eu, assim, sempre gostei de driblar, no futsal, de ir para frente, e aí não precisou nem dele pedir, já foi uma coisa natural. E como que era o contato, o pai, filho e pai, né? O Djalma com o Djalma, Djalminha e com o Djalma pai. Como que era esse contato? Ele era um paizão? Descreve um pouco o seu pai.
Na verdade, assim, como eu falei antes, nossa relação era de amizade, né? Assim, eu desde pequeno, quando meu pai ia jogar nos jogos do Master, no Milionários, que tinha uma seleção de veterano, ele sempre me levava, eu estava sempre junto com ele, é, jogávamos baralho quase todo dia juntos, trocávamos ideia de futebol, assim, era como fosse um amigo, a relação era de amizade. Quando meus amigos, já na base do Flamengo, com 18, 19 anos, ali naquela época, ele saía junto com a gente para tomar um chopinho. Na Taça São Paulo, que nós ganhamos, no ano que ele faleceu, ele estava lá presente. Ou seja, meu pai sempre foi muito colado comigo e a gente tinha uma relação de amizade mesmo, de trocar ideia, sempre com muito respeito, né? Meu pai sempre foi um cara muito sério, não dava muita confiança, mas quem tinha que saber levar conseguia chegar e trocar uma ideia legal com ele. Djalminha, você nasceu em Santos, como você foi parar no Flamengo, no Rio de Janeiro, como se deu tudo isso? Na verdade, eu nasci em Santos na época que meu pai jogava no Santos, né? E logo em seguida meu pai saiu do Santos, foi para o Botafogo, e aí eu já fui para o Rio, a família toda é do Rio, minha mãe é do Rio, meu pai também, e aí já fiquei no Rio praticamente a minha vida toda, até virar profissional, que aí fui girar pelo mundo, mas desde pequeno já moro no Rio, apesar de que nasci em Santos e orgulho de ter nascido em Santos. Quem te aprovou no Flamengo? Como que foi o primeiro teste? Como que se deu? Você lembra? Lembro, claro que lembro. Assim, a galera do futsal, né? Eu jogava futsal, foi toda. Eu jogava na época na Bradesco, foram todos fazer teste no Flamengo, né? Assim, a gente tinha o sonho de jogar futebol de campo e tal, falou, vamos lá no Flamengo fazer teste. E aí nós fomos, fizemos o teste. Eu treinei acho que umas 2, 3 vezes com a experiência, né? E acho que no terceiro ou quarto treino já me passaram para treinar na Gávea com o time, né? De infantil. Na época o treinador era o professor Heron Ricardo, foi ele que me aprovou. E logo já me botou de titular também na equipe. Assim, foi difícil, né? O teste, aquela tensão, mas depois correu tudo bem, assim, já cheguei no grupo já bem recebido e as coisas fluíram naturalmente. Você tinha um ídolo, hoje você é um ídolo, né? Mas na sua época, você tinha um ídolo? Assim, se eu tivesse que citar um ídolo, seria o meu pai, assim, porque, como exemplo, o ídolo é aquele cara que é de exemplo, que jogava muito. Meu pai foi tudo isso. Então, como eu analiso mais sempre o futebol, eu sempre falo que eu tenho 4 pessoas que são, para mim, o máximo da inspiração do futebol, que não tem ordem, mas poderes de Pelé, Maradona, Rivelino e Zico. Esses 4, para mim, são os acima da média. Esses caras eu admirei muito, assim, e para mim são minhas referências. E hoje, né, Djalma, você comenta. O que é mais difícil, jogar futebol quando você era jogador de futebol, profissionalmente, que ainda tem o showball, tem as peladas na praia, mas profissionalmente você parou. O que é mais difícil, ou era mais difícil, né? Ou né? Jogar futebol ou comentar futebol? Não, assim, é difícil responder porque jogar futebol é muito difícil, mas para mim não foi tão difícil. Então, assim, mas é muito difícil. Por isso a pergunta, difícil. Entendeu? Por isso não, a pergunta. É muito difícil jogar futebol. Então, assim, e comentar, cara, você analisa tudo depois do que acontece. Então, é muito mais fácil, né? Porque você falar com a causa já acontecida é mais fácil. Futebol, tu tem que executar, você tem adversário. E o futebol, para a gente que viveu muitos anos no futebol, tem um entendimento do futebol, eu acho que jogar é mais difícil que comentar. E você surgiu naquela geração do Flamengo, campeão da Copa São Paulo, como você disse no começo, né? De futebol júnior, em 90. A decisão foi contra o Juventus no Pacaembu. Você que deu passe, olha só, Júnior Baiano
fazendo o gol do título. Que o Júnior Baiano fez aquele gol por cobertura na saída do goleiro. E a gente acompanhava já muito futebol, né? Copa São Paulo, nossa, eu fui em muitos jogos, trabalhei em muitos jogos também na época de rádio. E eu lembro daquele 7-1 no Corinthians, um gol por cobertura que você fez, né? No gol da Praça Charles Miller. Só que você não fez um gol, você fez um golaço, mas você fez 5 gols, foi o artilheiro com 8 gols. Fala um pouco daquela época, especialmente desse jogo, né? A rivalidade sempre contra o Corinthians. São momentos marcantes na sua vida, especialmente esse da Copa São Paulo, não é? Sem dúvida alguma. Assim, desde que eu comecei na base do Flamengo, sempre fui assim, considerado uma promessa, um garoto que tinha futuro, mas essa Taça São Paulo realmente foi um divisor de águas, porque assim, eu tive a oportunidade de realmente fazer uma taça excelente, esse jogo marcante dos 5 gols contra o Corinthians, uma goleada no Corinthians, você marcar 5 gols, isso tudo marca, e no final culminou ainda com o título, né? Como você falou, Júnior Baiano ganha a bola de cabeça, eu recebo a bola no meio, já meto, ele sai em velocidade, a defesa do Juventus sai, eu meto a bola para ele, e ele faz aquele golaço de cobertura com a perna esquerda. Conquistamos a Taça São Paulo, e isso deu assim, um up muito grande assim, naquele momento, porque acabou a Taça São Paulo, eu fui convocado para a seleção brasileira, na qual ela já estava convocada e eu não fazia parte, e eu só fiz parte porque arrebentei nessa Taça São Paulo, retornei, me integrei direto ao grupo dos profissionais, já recebi a oportunidade de titular com o Jair Pereira, ou seja, essa Taça São Paulo realmente foi um divisor de águas na minha carreira, e eu fiquei muito feliz daquele grupo maravilhoso que nós termos conquistado a primeira Taça São Paulo de infantil para o Flamengo e depois a primeira taça de juniores para o Flamengo. Sensacional. Tinha o Júnior Baiano, o Nélio, Piá, o Marquinhos, o Paulo Marquinhos, Nunes. Marcelinho, Paulo Nunes, Luiz Antônio, Fábio Augusto, o Timaço Adriano, Mário Carlos. Sim. Timaço. Foi a maior geração, tem a geração do Zico, Júnior, Cantarelli, um pouco antes, enfim. Foi a maior geração de craques do Flamengo, Djalminha, na sua opinião? Olha, é que essa geração ela era praticamente toda ela da mesma idade, a diferença no máximo de 2 anos, né? A geração do Zico, que, na minha opinião, só pelo fato de ter o Zico já foi a melhor geração, assim, que foram assim, jogadores que não foram todos eles da mesma geração, mas foram criados na Gávea, né? Você pega Zico, você pega Adílio, você pega Andrade, você pega Leandro, Júnior, Moser, Júlio César Geller, Moser, Tita, enfim, é uma geração magnífica, mas nem todos são assim tão perto de idade como aquela geração nossa, que aquela geração ela vem jogando junto desde juvenil. Então foi juvenil, juniores, profissional. Então assim, eu acho que ela pode estar englobada numas 5 ou 4 melhores gerações que já passaram no futebol brasileiro, né? Em todos os tempos, assim, nós 5 gerações melhores que já tiveram no futebol brasileiro. Ou seja, podemos falar que talvez depois do Zico é a de vocês. No Flamengo acredito que sim. Dentro do clube acredito que principalmente porque assim quase todos nós chegamos ao profissional e a maioria foi muito bem sucedido em suas carreiras. Uma pena, eu sempre falo isso, uma pena que não aconteceu tudo ali no Flamengo, que a gente gostaria que acontecesse tudo lá, mas cada um foi trilhar sua carreira em outros lugares. Agora, por que o Djalminha, né? Eu já fiz essa pergunta para o Marcelinho, para outros, da Paulo Nunes também. Por que o Djalminha, cracaço, né? Dentro dessa geração do Flamengo, não continuou na Gávea? Foi realmente a briga com o Renato Gaúcho? Uma proposta muito boa do Guarani? Como que se deu, Djalminha, a sua saída? Não, assim, cada
Cada um teve a sua história lá dentro do Flamengo, né? Dessa juventude toda que saiu. A minha foi muito clara. A minha, o Flamengo decidiu praticamente me mandar embora em função da briga com o Renato, né? Teve aquela briga e a decisão da diretoria foi que eles iriam me emprestar ou me vender a proposta que aparecesse. E apareceu a proposta do Guarani. Eu fui e graças a Deus deu tudo certo. Fui muito feliz lá no Guarani. E logo em seguida o Guarani nem esperou terminar o meu empréstimo, já foi lá e me comprou. E aí a minha carreira foi seguir Brasil e mundo afora. E, infelizmente, eu não tive essa oportunidade de continuar, pelo menos por alguns anos no Flamengo, porque realmente a minha vontade era essa, não era de sair do Flamengo. E isso depois, né, analisando, ficou uma mágoa, assim, alguma frustração, algo assim? Não ficou mágoa, porque o clube não tem nada a ver com isso, né? Foi o clube onde eu fui criado, onde me deu muita base para a minha vida, para eu seguir a minha carreira. E assim, e as pessoas que estão no momento dirigindo, essas pessoas que, na minha opinião, erraram, né, em tomar essa decisão. Mas assim, do Flamengo não tem mágoa nenhuma, pelo contrário, é um clube que eu amo e que respeito, e que foi o clube que eu fui criado, então não tem mágoa nenhuma. E o Renato te defendeu na época? Vocês brigaram lá no campo, mas depois ele te defendeu? Como que foi essa briga? Ele te defendeu? Não, o Djalmin não pode sair, vocês são loucos. Porque a gente conhece também o Renato, né? E ele é emotivo, ele é emoção, enfim. Aconteceu Sim. isso? Na verdade, eu não sei, eu não tive acesso a isso, porque eles marcaram uma reunião logo no dia seguinte da briga, eles não... E não teve nenhum tipo de conversa, eles já chegaram falando que iriam rescindir o meu contrato. Eu falei, ok. Eu só falei ok, porque a decisão estava tomada, eu falei, tudo bem, vocês vão rescindir. Então, assim, eu não sei nem se o Renato teve possibilidades até no caso de ter uma intervenção em relação a isso, mas, como eu digo, a minha relação com o Renato continua boa. Hoje nós nos damos super bem, jogamos futebol junto, tomamos chopp junto. E assim, é o que eu digo sempre, a decisão foi da diretoria, a diretoria que quis e, infelizmente, aconteceu. E ele falou o quê no campo num dia? Você não marcou? Você não voltou? Ou você se exaltou por nada? O que aconteceu? Na verdade, foi uma discussão boba, né? Foi tudo em função do clima do jogo, né? Porque nós ganhávamos o jogo de 2-0, aí o Fluminense foi expulso um jogador, tinha um a menos, aí eles viraram o jogo, foi frustrante. Então, aí naquele momento que o Fluminense vira o jogo, eu disputo uma bola, o Renato reclama, eu achei que não tinha nada a ver a reclamação dele da maneira que reclamou, eu retruquei, a gente se empurrou e, assim, nós erramos ali naquele momento, mas, ao meu modo de ver, não era um motivo para que a diretoria tomasse aquela decisão, mas, assim, a minha carreira não ia deixar de seguir em função disso, e como aconteceu, minha carreira seguiu e deu tudo certo, graças a Deus. Se tivesse que rescindir contrato, foi o do Djalminha, na minha opinião, então teria que ser também do Renato Gaúcho. Mas assim, eu não tenho o que contestar, né? Porque, assim, na verdade, a gente é empregado, né? Se o chefe decidiu isso, você tem que acatar. E assim, eu falei assim, não tem problema nenhum, vou seguir minha carreira, se é isso que vocês querem, eu vou seguir minha carreira em outro lugar. E fui embora e segui, e sempre assim pensei também, falei, não sei se um dia volto a jogar no Flamengo, porque assim, essa decisão foi muito difícil, assim, porque o meu sonho, se eu pudesse, era jogar minha carreira inteira no Flamengo. Olha, e você teve oportunidades, propostas para depois voltar para o Flamengo ou não? Não, na verdade, já foi quando teve alguma sondagem, alguma conversa, foi quando eu já tinha decidido a parar de jogar futebol. Então, eu já tinha tomado essa decisão e não tinha como voltar atrás, porque a cabeça já não estava mais pensando em futebol, e aí não teve nem como conseguir essa volta. Agora, você falou do Guarani, né? E os anos 90
falar de um outro verde, né? Verde e branco, Guarani. Os anos 90, esses anos foram fortes para o Guarani, né? Cada timaço que o Guarani formou. Qual a maior lembrança daquela época que você viveu com o trio de Djalminha, Amoroso e Luizão? Pô, Guarani, eu tenho um carinho, é mais do que carinho. Aquilo, foi assim, eu saio do Flamengo e a gente, assim, não pode ser hipócrita. Você sai do Flamengo, vai para o Guarani, parece que é um retrocesso na carreira, né? É um baque. Mas, no meu caso, foi onde me levantou, foi onde me deu muita moral, me deixaram jogar o meu futebol, me trataram como um rei, me deram carinho, me deram tudo que eu precisava, eu tive naquele clube, e aí eu pude retribuir isso dentro de campo. Então, assim, só recordações maravilhosas, não só do trio, com Amoroso, com Luizão, que até nós jogamos pouco tempo, poucas partidas juntos. Luizão eu joguei muito mais até do que com o Amoroso, mas são, assim, dois caras que, além de meus amigos, dois craques do futebol, né? O Luizão não foi de um cracaço, mas o que ele fez na carreira basta. Mas, assim, não só os dois, cara. Se eu for lembrar aqui de Robert, desde que eu cheguei lá, Fábio Augusto, Clóvis, que fiz uma parceria maravilhosa também, o Tiba, Narciso, enfim. Pô, eu joguei com uns caras maravilhosos, assim, num clube maravilhoso. Então, só tenho coisas boas a falar da minha passagem do Guarani, clube que eu tenho um carinho imenso e que estou torcendo muito. E você foi campeão no Flamengo, em todos os lugares, menos no Guarani, né? Faltou um título lá no Bugre? Faltou, mas a dificuldade ali era maior, porque nós fizemos um brasileiro maravilhoso, mas esbarramos numa época que tinha o Palmeiras da Parmalat maravilhoso e o São Paulo do Telê. Então, realmente a briga era difícil. Então, não consegui realmente conquistar um título no Guarani, mas, assim, as campanhas que nós fizemos, o trabalho que nós fizemos ali, ele foi visto e foi retribuído, né? Porque no final todos nós, tanto eu, Amoroso, Luizão, Fábio Augusto, saímos dali e crescemos também na profissão, jogamos em outros lugares, em outros países, e nossa carreira foi tão brilhante muito em função do que o Guarani ofereceu para a gente. Então, e no começo dessa nossa entrevista eu falei do Neymar, né? E lembrei de um baita outro jogador, o Giovani, né? O Messias, o 10 do Santos, jogava muito também. Por isso que eu falo que então, o Neymar não engraxa as chuteiras de vocês, mas nem não engraxa. É que hoje a gente não tem, Djalma, eu fico revoltado até, nós não temos craques. É que o Neymar se destaca, entendeu? Não, é verdade, assim, eu sempre falo isso, mas não é com alegria, é com tristeza, porque, assim, o Neymar hoje não tem nenhum jogador brasileiro, né, que se compare a ele. Isso é ruim para o nosso futebol. E nessa época você vê Giovani, se pegar a quantidade de jogadores que tinham, e a competição era muito grande. Na seleção brasileira, em determinado momento, ia um que estava numa melhor fase, de repente ia outro. Enfim, eram grandes jogadores, e o Giovani tive o prazer de compartilhar tanto na seleção brasileira com ele, e sendo adversário também um cara de uma classe, de um futebol exuberante. Eu lembro de Djalminha que na época de repórter de rádio, a gente fazia lá, né, com o caderninho lá escrevendo, a gente fazia três seleções brasileiras, a gente fazia 3 seleções. 3 goleiros, 3 laterais, 3 zagueiros ou 6 zagueiros, mais 3 laterais esquerdos, os meios-campistas, os atacantes. Hoje a gente não consegue, Djalminha. Eu acho que, assim, muito em função dos nossos atletas, eles não se formam aqui, né? Qualquer jogador bom que aparece já é vendido. Isso dificulta a formação, dificulta criar raízes no clube brasileiro. Às vezes você nem sabe, se o cara não arrebentar muito, você nem sabe que ele existe. Aí tem que arrebentar para alguém lá olhar, que aí, como o Rafinha agora foi convocado para a seleção brasileira. Mas o Rafinha não é um garoto, ele não tem 20 anos, ele já está jogando há muito tempo, mas a gente não conhece. Então, acho que isso é um grande problema
porque os jogadores já não se formam mais no Brasil. Eles saem muito cedo e a gente, às vezes, nem conhece quem é bom e está jogando lá fora. É. Ô, Djalminha, você escolhe qual o melhor, maior parceiro de meio campo ou jogador de futebol que foi o seu parceiro? Qual você escolhe? Você teve? Sim, é difícil, isso é muito difícil, porque cada um tem a sua importância. Eu joguei com o Mauro Silva, um volante que me dava uma tranquilidade, que te marcava demais, e quando roubava a bola me dava na hora. Eu falei, adoro jogar com esse cara é o maravilhoso. Pô, joguei com vários atacantes, assim, Luizão, Roy Mackay, Diego Tristan, e o melhor de todos, assim, o Miller, que era um cara impressionante, que era uma parceria de toque, de entendimento. Então, assim, é difícil citar um, mas eu ficaria com esses caras, assim, o Mauro ali, naquele meio de campo que dá uma consistência terrível, foi um parceirão durante anos no La Coruña. E esses 4 atacantes aí que eu tive o prazer de jogar, os caras era só meter bola para eles que eles guardavam. E o Miller era diferenciado, né? O Miller não era só o gol, era o toque, era a inteligência. O Miller, um cara acima da média demais. Jogava muito, fazia cada gols também, o Miller, que eu vou te falar, além do Djalminha, que estamos entrevistando aqui. E você me fez lembrar também no programa de TV, o Bem Amigos do Galvão Bueno, o lateral direito Cafu, quando questionado... Esse aí também não podia esquecer que parceria que a gente fazia, que eu jogava mais pelo lado direito, então nem precisava de cair na ponta, porque o Cafu fazia tudo, ele fazia lateral e ponta, e quando me dava a bola eu só tinha o trabalho de meter a bola, porque ele oferecia sempre opção. O Cafu, outro parceiraço, não só só de dentro de campo, um cara bom, que comanda assim, um grupo, um cara que sabe levar, ele tanto sabe entender o lado do atleta, como o lado do clube, o lado do treinador, então ele consegue reunir todas essas qualidades. Não é à toa que foi o capitão do Penta, né? Merecidamente, que não ia ser ele. Sim, e ele afirmou, né, que você foi o jogador mais habilidoso que ele já viu jogar. Ele dizia que você fazia com a bola, era uma coisa impressionante, né? No dia a dia, nos treinamentos. Como que é receber um elogio? E realmente, aquele gol que você fez contra o Fluminense em 96 ou 7? 6, né? Pelo Brasileiro, né? Com a camisa do Palmeiras, por cobertura. Sem contar aquele do La Coruña, que você pega a bola e ela enverga, né? Ela passa por... Que jogada é aquela? Se chama o quê aquela jogada? Como que é? Eu quando era pequeno, eu ouvi falar que era lambreta. Então eu falo lambreta. Eu vi assim, os caras dando. Acho que, se eu não me engano, eu vi naquele gol, grande momento do futebol, acho que foi o Manel Maria, não me lembro, que deu uma dessa. E aí eu ficava olhando, eu sempre admirei muito futebol, falava, vou tentar, e treinava muito e fiz. Mas, assim, dentro da pergunta que você me fez, foi um motivo assim, de muito orgulho, de verdade. Receber esse elogio do Cafu, eu não estava vendo o programa, e na mesma hora as pessoas já me avisaram, me comunicaram, e me encheu de orgulho, porque o Cafu, caramba, um cara que teve a carreira que ele teve, jogou com os craques que ele jogou, e ele me considerar o melhor cara que ele jogou, eu fiquei realmente muito orgulhoso, porque é um cara que entende do riscado. E quem viu, e depois eu vi o programa, né, e vi a declaração dele, para mim, dá a entender realmente, como está na internet, que você, na opinião dele, e também na minha, é um dos gênios assim do futebol, como você citou aí, Giovani, Miller, entre outros, né, porque não é qualquer jogador que tinha essa sua habilidade, né? Era gostoso ver o Djalminha jogar, o Miller jogar, por mais que de repente você torcia para um outro clube, não importa. Né? Quantas vezes eu, garoto, eu ia assistir o Flamengo, aquele Flamengo do Zico. Né? Exatamente. A gente colocava 7 garotos, 8 garotos num Fiat 147 para ir aonde? Para ir no Morumbi, Pacaembu ou Parque Antártico, o antigo, para assistir Flamengo contra alguém, São Paulo, Corinthians ou Palmeiras. Mas para quê? Para ver a qualidade, a genialidade que era o Zico, aquele time do Flamengo. Por isso que hoje não tem mais. Né? Lógico, outros tempos, né, Djalminha? Muito mais o físico e menos a técnica. Você acredita que é isso mesmo? É muito mais o físico e menos a técnica hoje?
Mas isso acontece porque não tem os jogadores de qualidade, né? Porque os poucos jogadores de qualidade que tem, eles não são tão físicos. Hoje você fala que o Arrascaeta é imprescindível o time do Flamengo, senão o time do Flamengo parece que não joga. Ele não tem nada de parte física, ele só tem talento. Então, assim, o talento sempre vai prevalecer. Nunca nesse esporte a força vai ganhar do talento. O problema é que vai diminuindo o talento, então coloque mais força, né? Já que não tem talento, vamos com a força. Agora, na sua genialidade, como você jogava fácil, né? Muito fácil. Qual perna de pau que você ajudou a consagrar? Teve, ô Djalma? Perna de pau é difícil. Consagrar é difícil. Ele podia fazer parte do grupo, mas perna de pau não dá para consagrar, não. Tinha assim, tem atacante, às vezes, que não tem muita qualidade técnica, mas eles superam de outra forma e com outras características que acabam conseguindo vencer, né? Mas, assim, o perna de pau, acho que não teve, não. Não teve. Não tem como consagrar perna de pau, né, Djalma? Não dá, não dá. Tu deixa na cara do gol, a bola não entra, não adianta nada. E aquele, na resenha, aquele que vocês brincavam assim, mas joga aí, né, meu? Tenta fazer um gol, tenta fazer uma jogada. Tinha muito isso? Não, assim, cara, o ambiente do futebol é sempre descontraído. Você sempre fala várias coisas com o companheiro. Fala assim, pô, não aguento mais deixar na cara do gol, tu não faz o gol. Assim, essas brincadeiras acontecem. Mas, assim, é sempre dentro do respeito, é sempre dentro da profissão, né? Então, o Amaralzinho, ele gostava muito de roubar a bola e entregar para o adversário de novo, para ele aparecer, que ele ia roubava de novo. Ele não dava, ele roubava a bola, não acertava o passe na primeira, ele errava. Aí depois ele ia lá e roubava a bola de novo, que aí virou ídolo por causa disso. A torcida do Palmeiras adorava, porque ele roubava as bolas e tinha uma vantagem: não me deixava voltar. Isso que era bom. Quando eu ia voltar, ele falava assim: não precisa, deixa comigo que eu dou conta. E isso realmente eu tenho que agradecer ao Amaralzinho. Grande Amaral. Agora, qual foi o pior? Teve isso? O pior treinador que você já teve ou não, Djalma? Olha, eu tive um treinador muito complicado, mas eu não vou citar ele como pior, não. Não vou citar como pior, não, porque, assim, de todo treinador você tira alguma coisa. Então, acho que não vou citar nenhum treinador como pior, porque o pior para mim pode ser bom para outro, então, assim, prefiro não citar nenhum. Qual foi esse complicado? Por que ele era complicado? Não, complicado por ter as ideias muito defensivas. E aí foi complicado lidar com ele, trabalhar com ele, porque eu tentava incutir um futebol mais ofensivo, porque nossa equipe tinha condições e ele era mais da retranca, e isso me incomodava. Mas, assim, eu fui campeão com ele, então também não tenho o que reclamar, não. Tá. Aqui no Brasil ou fora do Brasil? Foi fora do Brasil. Tá, então já mais ou menos eu sei quem é o treinador. Agora, de tantos gols bonitos, qual aquele que o Djalminha fala? Esse aqui é o mais bonito que eu fiz. Se eu tivesse que falar eu falaria o gol contra o Fluminense, pelo Palmeiras, que eu gostei muito, assim, da jogada em si, que eu dei o corte, e da tranquilidade, né? É lógico que também ali a gente já estava ganhando, mas eu achei aquele gol de muita classe, assim, bonito. E fiz, assim, alguns nesse estilo, encobrindo o goleiro. Mas esse eu acho que foi bem marcante, emblemático. Assim. Agora, o interessante é que o Djalminha não foi aquele jogador que ficou 4, 5 anos no Palmeiras, né? Aquela questão toda. No Flamengo ficou porque teve a base, né? E teve aquela coisa de se alongou. Mas como você marcou, né, para a torcida do Palmeiras, é ídolo da torcida do Palmeiras. Mas foi um ano só, né, o Djalminha? 1 ano e meio no Palmeiras. Na verdade, assim, os clubes que eu joguei, com exceção do Flamengo, né, que realmente eu fui expulso, mandado embora, assim, eles me vendiam. Aparecia a proposta boa, eles me vendiam. Não era eu que queria sair. Aparecia, eles me vendiam. E aí acabou que eu parei no La Coruña
E aí encontrei um presidente que não me vendia. E aí foi onde eu fiquei a minha carreira praticamente toda, depois que eu saí do Brasil, pela segunda vez, né, que eu tive uma passagem antes pequena no Japão. E aí o presidente nunca me vendeu e eu fiquei lá muitos anos, porque assim, eu não queria sair dos clubes em que eu joguei, mas apareciam as propostas e era boa tanto para mim quanto para o clube, eu ia também. Mas, infelizmente, no Palmeiras foi só 1 ano e meio, porque aquele time, vou te falar, aquele time tinha tudo para ganhar Libertadores, Mundial, um brasileiro, mas foi um time que durou, aquele time mesmo, o time principal do Paulista, ele durou só 6 meses, porque depois de 6 meses já foi vendido o Rivaldo, já foi vendido o Amaral, o Flávio, e aí logo em seguida foi o Luizão, aí fui eu, o Cafu, o Júnior, enfim, foram vendidos todos os jogadores praticamente. Quem pediu a sua contratação no Palmeiras? Quem foi? No Palmeiras, eu acho, não tenho quase certeza, que foi o Vanderlei. O Vanderlei Luxemburgo pediu a minha contratação e do Luizão, e na época era o Palmeiras da Parmalat, aí nós fomos conversar com o Brunoro, e aí aconteceu a contratação, mas eu acho que foi pedido do Vanderlei. Existia vaidade naquele específico, naquele que conquistou o Campeonato Paulista de 96, 102 gols, só você fez 15 gols. Existia a vaidade? Existia a vaidade? Zero. Foi a equipe que eu joguei de menor vaidade de todas. Aquela equipe não tinha uma briga, um ambiente maravilhoso, todos se respeitavam, todos gostavam de jogar futebol. De vez em quando, que o Vanderlei tentava arrumar uma briga com um ou com o outro da gente, mas entre a gente não tinha como, não tinha uma briga. O ambiente mais saudável com o que eu vivi foi ali dentro. E como era trabalhar com Vanderlei Luxemburgo? E se hoje a gente acaba ouvindo muito, está ultrapassado, como era trabalhar com Vanderlei Luxemburgo? Foi maravilhoso, porque assim, era um cara que com o trabalho que ele executava com a gente nos treinamentos, no dia a dia, a gente viu o resultado nos jogos. Assim, além do nosso time ser muito bom, ele conseguia potencializar esse time, ele dava taticamente toques para que a gente melhorasse, ou seja, tudo que ele planejava acontecer dentro de campo. E assim, eu posso dizer que foi, se não for o melhor, um dos melhores que eu já trabalhei, com certeza, na minha vida. De todos os elencos que você fez parte, o Palmeiras de 96, esse dos 6 meses que você citou, foi o melhor? O melhor. Esse time era demais. Esse time eu digo uma coisa, esse time ele enfrentaria qualquer time da Europa, dos tops. Ele enfrentaria, jogaria de igual para igual, porque nosso time era muito bom, muito bom. Pena que não durou. Mas esse time foi o melhor que eu joguei, eu saí sem dúvida alguma. 102 gols, o Luizão 22, Rivaldo 18, você e o Miller, 15 gols cada. Só isso, e aí vai, né? Tem os outros artilheiros também. Hoje nem o artilheiro faz 15 num Paulista. É verdade. Não tenha dúvida. É difícil, eu sei que até ouvi outro dia de um amigo meu, você não pode falar isso, mas tá difícil, você que comenta jogos, a gente que trabalha fazendo entrevistas, enfim, tá difícil assistir futebol hoje em dia, Djalminha? Assim, para você desfrutar tá difícil. Para você desfrutar de um jogo, de ver, que jogo bom, como foi um Flamengo e Inter que teve aí agora, os dois times atacando um para cima do outro. É difícil ter um jogo assim. Sempre um time está se defendendo muito, outro tentando entrar. Não tem um jogo franco, um jogo, vamos ver quem é melhor, vamos jogar. Ninguém tem essa proposta de enfrentar o outro em igualdade de condições. Alguém se retrai, a parte tática hoje em dia ela é muito bem feita, a marcação, então não tem esses jogos que dê para desfrutar. Mas, assim, tem equipes que você gosta de ver jogando, né? O Flamengo é uma equipe que dá gosto de ver, o Atlético é uma equipe que dá gosto de ver, o Palmeiras,
todo o seu potencial. É uma equipe que é difícil de você desfrutar do futebol do Palmeiras, ela é competitiva, ela consegue os seus objetivos, mas o jogo não é de tanto desfrute. Enfim, realmente está difícil de desfrutar do futebol. Você olha o jogo de outra forma, um jogo mais tático, um jogo mais disputado, mas aquele jogo prazeroso de ver é mais difícil. Bom, nós tivemos assim, você 94, você já estava voando, né? Aí, Copa do Mundo do Tetra, mas aí também já tinha aquela base que vinha de 92, 93, eliminatórias. Djalminha, cabia mais em 98 e 2002 numa Copa do Mundo? É assim, sendo bem sincero, eu acho que eu caberia nessas três, né? 94, eu ainda estava um pouco verde, então não, nem fiquei chateado, nem cobrei, assim, nem achei que assim, poderia ir, mas tinha condições de estar. 98, sem dúvida alguma, era o meu melhor momento, não fui. E 2002, que era que eu estava mais próximo de ir, comparando os três momentos, eu me considerava menos no auge do que nas outras duas, e foi a que eu mais cheguei perto ali de estar na Copa, mas já no final não aconteceu, não tive a oportunidade de disputar nenhuma Copa do Mundo, que sem dúvida alguma seria uma chave de ouro assim, numa carreira, mas é como eu falei antes, não me arrependo e nem me lamento de nada, porque foi uma carreira muito legal, gostosa. Sim. 98, que foi o Mundial da França, que o Brasil chegou na final, perdeu para a França, 3-0, tudo. E 97, você foi campeão, né, da Copa América com a seleção brasileira contra a Bolívia, você, o Zé Roberto, enfim, fez uma campanha fantástica, você também, sensacional. Por que você acha? O que aconteceu nesse intercâmbio de Copa América 97 para 98 Mundial, que o Zagallo mudou de ideia? O que você pensa que aconteceu, Djalminha? Não, cara, eu tenho quase que certeza que foi por causa da minha venda para o La Coruña. Eu fui vendido para o La Coruña e nesse ano, na temporada 97, 98, o La Coruña não fez uma boa campanha. Eu, assim, joguei muito bem, tive um ano muito bom, mas o La Coruña realmente não fez uma boa campanha. E, naquela época, os jogos não passavam aqui se você não tivesse em primeiro lugar do campeonato, em segundo do La Coruña. Passava, às vezes, um Real Madrid e um Barcelona. E não era sempre, não era como hoje. Então, acho que fiquei um pouco assim esquecido, e tanto é que depois da Copa América, eu só voltei a ser convocado para você ver a coincidência da coisa. Eu só voltei a ser convocado depois que o La Coruña foi campeão espanhol, que o Vanderlei Luxemburgo me convocou, quando eu já nem esperava mais voltar à seleção brasileira. Eu já tinha até esquecido de seleção brasileira e voltei depois que o La Coruña foi campeão. Ou seja, se o Vanderlei continuasse, né, com a seleção brasileira, eliminatórias, e depois, lógico, o Mundial de 2002 na Coreia do Sul e Japão, você acredita que você estaria nessa seleção de 2002, se fosse o Vanderlei? Assim, eu acreditei que estaria até com o Filipão também. Enfim, eu acho que tinha condições de ir, mas, como eu digo sempre, eu respeito a opinião do treinador, porque, assim, ali são os 22, 23 hoje, né, melhores do país. Ele tem o direito de achar outro melhor, escolher o outro melhor que acha melhor para o seu grupo. E os caras que foram, assim, respeito máximo, da maior qualidade. Então, assim, tem que... Eu entendo perfeitamente isso, que ninguém é obrigado a me convocar. Lógico que eu gostaria de estar, mas não aconteceu. Tá. E em 2002, você acredita que não foi pelo Felipão, por causa daquele interveiro que teve, né, de Javier Irureta, o treinador do La Coruña, com você? Você crava isso? Não, difícil cravar, né? Foi o que o Filipão falou. Se ele falou, eu vou acreditar na versão dele. Vamos deixar com a versão dele. Eu acho que foi isso. Tá. E hoje, assim, analisando o que aconteceu, aí é fácil. Você não tomaria essa atitude mais, Djalminha? Ué, mas se eu tivesse certeza que eu ia ser convocado, aí é fácil. Eu não fui convocado, então não, assim, não, até porque, assim, se o treinador quisesse levar, ele levaria. Então, assim, não foi só esse motivo, né? Pode ter sido um, dois, né? Mas assim, as coisas que você não tem como saber,
Não tem como se arrepender, porque assim, eu acho que com aquele momento, as coisas que aconteceram naquele momento, talvez eu tomaria a mesma atitude que eu tomei e teria a mesma opinião hoje, que não achei que foi certa, mas que talvez eu tomaria a mesma atitude. Entendi. Quer dizer, ele pisou na bola, esse Javier Irureta. É por aí, não é? Na verdade, assim, eu nunca tive uma boa relação com ele, e naquele momento ele me xingou. Aí a cabeça ficou quente e eu tive aquela reação, que é o que eu digo sempre, eu tive a reação, mas não significa que eu acho que foi certo, que eu vou recomendar para alguém fazer e achar que aquilo foi bonito, mas foi a decisão que eu tive naquele momento, me xingou e eu tive aquela atitude. É. O Felipão chegou a conversar com você depois, encontrando você depois, bem depois, ou não? Não, nós falamos no mesmo dia da cabeçada. Nós nos falamos e ele falou: não, abafa esse caso. Eu falei: vou tentar, mas não teve como abafar o caso, não. O caso foi para o mundo inteiro e não teve como. Mas essa é legal, né? Abafa ainda. Como você vai abafar? Não tem como, né, Djalminha? É verdade. Agora, muito se fala da cavadinha, né? Na cobrança do pênalti, a cavadinha. Quem é o pai da criança, hein, Djalminha? O pai da criança é o Panenka, né? O pai da criança é o Panenka. O Panenka que foi o que bateu pela primeira vez na Eurocopa, nos anos 70, não me lembro agora quando. Eu não sabia disso, né? Mas depois que eu fui jogar na Europa, quando eu bati dessa maneira pela primeira vez, aí a imprensa falou: pô, Djalminha bateu a lá Panenka. Aí depois que eu fui ver quem era o Panenka, e tive até a oportunidade já de falar assim em rádio com ele sobre a cavadinha e na verdade foi ele. Assim, todo mundo fala que eu inventei, porque no Brasil a primeira pessoa que bateu dessa forma fui eu, mas não foi eu que inventei, não, foi o Panenka. E eu já tinha visto o Vialli uma vez batendo assim, e aí eu comecei a treinar em função de ter visto o Vialli batendo. Tá. E você fez a primeira vez vestindo a camisa do Guarani. Isso, contra o Internacional. Tá. Mas na hora de bater, surgiu, tô correndo, vou fazer a cavadinha, ou você, assim, vai ter o jogo contra o Internacional, se tiver um pênalti, eu vou fazer a cavadinha. Ou não? Como que foi? Eu já treinava, desde os tempos do Flamengo, eu já treinava a cavadinha e executava muito bem. E aí os goleiros ficavam: não pode treinar assim, que tu não vai bater no jogo, tem que treinar a sério. Eu falei: tá bom. Aí no Guarani eu treinava e via que era uma maneira boa de bater. E aí eu já estava meio que decidido, assim. Eu falei: o próximo pênalti que tiver, eu vou bater dessa maneira. E aí coincidiu de ser o Goicoechea. Eu falei: pô, melhor ainda, porque ele é pegador de pênalti e ele sempre sai antes, ele pula antes. E é argentino. Não, mas ele depois, através do showball, me tornei amigo do Goi, com uma pessoa maravilhosa. Até ele fala assim: pô, tu tinha que bater logo primeiro em cima de mim. mas assim, eu falei: o Goicoechea sai antes, tem fama de pegador de pênalti, vai ser nele que eu vou dar a primeira cavada. E a partir daí peguei confiança e fui fazendo muitas vezes na carreira. E os seus companheiros, quem era o treinador na época? Qual foi a reação do grupo? Não, assim, o pessoal sabia, porque eu treinava já dessa forma, né? Eu já treinava muito assim, então já sabia que a qualquer momento podia acontecer. O treinador podia, às vezes, um ou outro, ficar ali com a cabeça um pouco nervosa, né, de bater dessa forma, mas eu não, assim, nunca tive problema com isso, não. Com o Vanderlei um pouco num determinado momento, mas foi por outro motivo, que ele achou que eu estava batendo para humilhar o adversário, não era pela maneira de bater e fazer o gol, era de dar medo a ele, era que estava humilhando o adversário. Aí depois nós conversamos e expliquei para ele e ficou tudo tranquilo. E hoje, né, você comentarista, como você se define como comentarista? Você pega no pé, nas críticas, é mais equilibrado? Como você analisa os seus comentários, Djalminha? Não, procuro analisar sempre o que acontece no momento, o jogo em si. Assim, não procuro ficar buscando
não só o jogo, né? Porque nem sempre eu comento jogos, eu nem sou de comentar muitos jogos. Mas, assim, o que aconteceu naquele jogo, não procuro execrar, porque entendo a minha profissão, mas não deixo de fazer a crítica caso eu não jogue bem. Eu acho que eu fui atleta e todo atleta ele sabe como não joga bem. E aí tem que aceitar a crítica, né? Não pode, às vezes, você é amigo do cara, conhece, deixar de falar que não jogou bem porque ele é seu amigo. Então, e comigo isso não existe. Mas também não sou ao ponto de execrar, de massacrar muito, porque tenho muito respeito pela profissão também que eu tive e que me deu até a oportunidade de chegar onde é que eu estou agora também. Sim. Já teve algum jogador que você comentou, fez uma análise e depois ele não gostou, conversou com você? Isso aconteceu já? Não, nunca passei por isso. E às vezes, quando é para fazer uma crítica, eu falo assim, eu falo mais quando é do futebol internacional, que os caras não me conhecem, não vão ver mesmo, não vai ter problema. Mas, assim, dentro do Brasil, jogou mal, eu vou falar, não tem como, você não pode dar uma opinião de uma coisa que você não viu. O que eu vejo, eu falo, e com muita tranquilidade, assim, não tenho preocupações, rabo preso, é muito tranquilo e sabendo do que eu estou falando, né? Porque ali vivi muitos anos aquilo e acho que a gente entende um pouquinho daquelas 4 linhas. Então, procuro sempre falar dela, dentro das 4 linhas. De fora, não me interessa nada. Quem é o melhor comentarista para você? Melhor comentarista? Pô, difícil. Eu gosto... eu tenho vários. Eu gosto do Calçade, eu gosto do... Mano, quem que eu gosto mais? Gosto do... Agora o Calçade, eu gosto dos comentários do Calçade, porque ele entende bem a parte teórica e sabe do jogo. Assim, eu gosto. É um cara que eu acho legal comentando o jogo. Agora, seleção brasileira do Tite classificada para o Catar, próximo Mundial, final, daqui a um ano, no Mundial de 2022. Você está confiante nessa seleção brasileira, na conquista do próximo Mundial? Cara, como brasileiro, a gente sempre está otimista e confiante, né? Como brasileiro. Agora, olhando o jogo em si, o que o Brasil vem apresentando, assim, não aponto como favorito, como muitas vezes nós fomos para uma Copa do Mundo favoritos. Até não ganhamos, mas era o favorito. E, assim, eu acho que dentro da América do Sul, realmente o Brasil está sobrando. É uma seleção... pode ser a melhor, até a Argentina, que no final das contas nós perdemos a Copa América para eles, mas assim, eu acho que a seleção brasileira é a melhor seleção da América do Sul, ou da América geral, todas as Américas, porque não tem seleção melhor. Agora, quando o assunto já envolve as outras seleções europeias, aí essa competição ela é muito igual, e eu tenho uma preocupação sempre que se nós não tivermos o Neymar, eu descarto completamente a seleção brasileira de conquista, de Copa do Mundo. Mas com o Neymar eu acho que a gente tem chance, sim. Se a gente não tiver o bom jogador, vai ser difícil, é isso? Acho muito difícil, muito difícil. Djalminha, você continua no showball? Na verdade, assim, a gente tem uma sociedade no showball, eu sou um dos sócios, e só que a gente deu uma parada, né? Cada um dos sócios foi fazer outras coisas na vida, mas assim, eu continuo, né, com a intenção de retornar, porque showball é uma coisa que me dá muito prazer em fazer e envolvia muita coisa que eu queria, assim, de dar oportunidade aos ex-atletas, muitos precisando desse, não só a parte financeira, mas desse, como utilizar a palavra, autoestima, de levantar a autoestima, muito dos ex-jogadores, muitos
que jogaram muito, mas aí caem no ostracismo. E o espetáculo era muito legal, muitos gols, viu? Assim, ídolos, né? Realmente ídolos, que hoje nós não temos essa juventude como ídolo, porque, infelizmente, eles não têm culpa, não. É porque eles são vendidos muito cedo e não criam uma história no clube. A culpa, nesse caso, não é nem do atleta, nem do jogador, não. Mas, assim, o showball tinha isso. O cara que levava o filho, falava assim, meu filho, esse cara aí jogou muito no nosso time, ele foi meu ídolo, então, minha intenção é voltar e resgatar o showball. Valeu, esse então, Djalminha. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam por aqui pelas plataformas. Eu, Vanderlei Lima, me despeço e convido vocês para uma próxima entrevista. Então, até lá. Qual?